Agora sim. Você que vai entrando aí, compartilha, divulga, comenta. Divulga essa mensagem para a tua edificação, edificação de todo aquele que crê. Chama todo mundo, você que vai assistir esta live, não sei a que hora, não sei quando, mas estamos aqui com um assunto muito sério. Vamos tratar de novo sobre a idolatria. Vamos compartilhar de novo, porque eu já tenho uma live sobre esse tema. Lá no meu canal PR Erivaldo Silva já tem também um vídeo sobre esse estudo sobre a idolatria, o pecado da idolatria nessa prática e os seus males. O que é que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Para você que vai entrando aí, compartilha, chama. Esse vídeo vai ficar gravado para que você medite e estude em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 20. Livro do Êxodo, capítulo de número 20. E o versículo 4 e 5. A lei contra a idolatria. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia milhares aos que me amam e guardam meus mandamentos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esse momento de compartilhar a tua santa palavra nas redes sociais. Fale conosco, abra a porta da palavra, teu Espírito Santo tem liberdade, nosso coração está pronto para, Senhor, falar o que tu manda. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço que essa mensagem chegue em milhares de corações, Pai, para alertar e vigiar e te adorar como único Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Grande é a sua fidelidade. Aleluia. Vamos começar. No dia 13 de agosto, teve uma marcha para Exu. Dia 13 de agosto de 2023. Na Avenida Paulista, além de São Paulo, em São Paulo. Isso me chamou muito a atenção. Por esse dia, não é? A gente está vendo aí que a religião é do candomblé, da umbanda, quimbanda. Não podemos atacar, não podemos ferir ninguém, cada um crê no que quer, pois o Brasil ele é laico, laicista, não tem religião definida. A igreja não vai colocar Jesus de goela abaixo na vida de seu ninguém. Jesus você tem que crer, cada um crê no que quer. Porém, a igreja do Senhor, os salvos, os chamados para fora desse sistema corrompido por Satanás, sistema maligno, perverso e condenado pelo próprio Deus lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus derrotou o diabo, os demônios, a morte e o inferno. Ao terceiro dia ressuscitou vitorioso. E nós que cremos, que nos convertemos, publicamos isso através do poder do Espírito Santo de Deus, que foi enviado, o Paracleto, que foi enviado pelo próprio Senhor Jesus, para glorificar o nome do Filho de Deus e anunciar o juízo, a justiça e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que o Espírito Santo veio para anunciar o juízo, a justiça e o pecado desse mundo. Pecado porque não creu no Senhor, a justiça porque o príncipe desse século já está julgado. E o Espírito Santo está até hoje, enquanto Jesus não volta, está chamando muitos ao arrependimento. Muitos estão morrendo sem crer nessa esperança da vida eterna, sem crer na esperança da redenção, sem crer na ressurreição do Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz, Hebreus 9:27, o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois de sexo juízo.
Quem morreu sem Jesus, irmãos, segue-se o juízo. E os salvos em Cristo que morreram crendo nessa ressurreição, morreram, seu espírito está na glória com o Senhor, esperando a ressurreição do corpo. Então, cada um segue a religião que quer, a doutrina que acredita, o budismo, o hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo, o mormonismo, crê no espiritismo de Allan Kardec, na mesa branca, beleza. Porém, nós que temos o Espírito Santo, temos a Bíblia Sagrada, a Bíblia nos ensina a proclamar que apenas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, a Igreja do Senhor, os salvos foram convocados para levar, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Pedro 2:9. Somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para anunciar as virtudes, o caráter, a personalidade, os atributos, quem é Deus, que nos tirou dessas trevas, do mundo do pecado, para a sua maravilhosa luz, para a sua presença, para a própria presença do Senhor Jesus. Em João 8:12, Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Então Deus nos chamou para anunciar o seu nome e anunciar o seu santo Filho. Então, nós estamos vendo que agora o atual presidente, como teve macumba para que ele fosse solto, está aí nas redes sociais, as babalorixás fizeram macumba para soltar o atual presidente, soltou. E evidentemente fizeram ali acordos para que viesse ter essa marcha para os seus orixás. E também agora, colocaram como candomblé um lugar para haver cura, os devotos aí dos orixás, para ter cura. Só que tudo isso, na nossa atualidade, haverá uma resposta de Deus. Eu, como ministro da palavra do Senhor, venho aqui, olha, nas redes sociais dizer para a igreja, prepara a igreja, te prepara a igreja do Senhor, prepara-te porque a trombeta vai soar. Não se pode orar para que Deus possa impedir, não. Mas, Erivaldo, por quê? É a preparação para a revelação do anticristo. Então, todo o palanque está sendo armado para o anticristo se revelar. Então, a igreja ela tem que estar o quê? Em comunhão com o Senhor, salva em Cristo. Não é tempo de estar brincando de ser cristão, não é tempo de estar vacilante, não. É tempo de quem está desconcertado se consertar com muita pressa, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Posso aqui numa live sumir, o arrebatamento aconteceu. Então não há tempo de você brincar. Então essa marcha para Exu é um pecado gravíssimo contra a santidade de Deus. Ah, santo e eterno. É um pecado, é uma ofensa gravíssima contra o Senhor da glória. E na luz da palavra dele, ele mesmo abomina, ele mesmo detesta. E aqui eu quero explicar por que o Senhor detesta nesta live, que chegue em vários ouvidos para que os irmãos e as irmãs aí compartilhem e pessoas que não são salvas em Cristo venham logo correndo aos pés do Senhor e creia como eu creio. Minha esposa crê, a igreja do Senhor está anunciando. Então, quem é Exu, irmãos? Está aqui, olha. Exu de Umbanda. Exu, dentre as religiões de matriz africana, é um egrégora de espíritos que podem estar em diversos níveis de discernimento, que auxiliam os trabalhos espirituais. Esses espíritos são auxiliadores daqueles que são devotos a eles, incorporando ou não nos médiuns. Eles tomam as pessoas ou não, enquanto trabalham nas religiões que os cultuam. Cultuar que é celebrar, homenagear, festigiar, dar honra ou honrarias a esse ser espiritual. Também estão presentes nas religiões denominadas Jurema, Omolocó, Candomblé, de Caboclo, entre outras manifestações religiosas afro-brasileiras, assim como em terreiros traçados de Umbanda ou Quimbanda e Candomblé. Não estão presentes em terreiros de candomblés puro,
tais como GG, Queto, Angola, Ijexá e Nagô, sendo estes apenas é cultuado Legbá, GG e GG Nagô, Exu, Quetu, Nagô, GG, Nagô, com o qual os Exus não devem ser confundidos. E Pambungila, com o qual não se deve confundir com a Pombagira. A Pombagira é uma coisa, Pombugila é outra. Preste atenção. Os Exus aqui têm vários nomes. Então, cada Exu tem a sua categoria, tem a sua distinção. E pela influência católica na canonização e formação política social do Brasil, o Exu foi logo associado ao diabo. A Igreja Católica logo sentenciou o Exu como diabo, mesmo nos primórdios da Umbanda. Essa associação também ocorria em traduções para o inglês. Of the Yoruba, em inglês, aqui o vocábulo em inglês, Samuel Adjari Crowther, de 1842, é traduzido como diabo ou Satã. Mesmo nos dias de hoje, há pontos de Umbanda que remetem a esse sincretismo, essa mistura. A história é longa, eu não quero me ater na história, porque aqui não estou cultuando, não estou celebrando, quero trazer rapidamente o significado. O Exu aqui compreende como um espírito que, por procedência e similaridade, passa a utilizar o nome de Orixá, sendo esse Exu, para realizar trabalhos semelhantes ao dessa divindade. Olha, é um ser divino na cultura africana. Assim podemos muito encontrar as Exus de encruzilhadas, sendo essa a morada de Exu enquanto Orixá, como os conhecidos tranca-ruas, sete encruzilhadas, Exu ligados ao movimento, tais como Exu Giramundo, Exu Gererê, Exu de prosperidade, tais como Exu Chama Dinheiro, e Exu Pedra Negra, dentre outros que são patronatos originalmente de Exu. Também denominando aqui, a denominação Exu pode ser aplicada a todo a qualquer espírito, seja ele negro, indígena, masculino ou feminino. Exus negros recebem o nome de preto velho. Então, Exus é um título, para ficar mais fácil o entendimento. Quimbandeiro, a nomenclatura essa mais comum na Umbanda, pois a quimbanda, todo e qualquer espírito que ali manifesta é um Exu. Exus indígenas recebem o nome de caboclo quimbandeiro, mesmo como os preto velhos, nomes esses que a Umbanda utiliza para não discerni-lo, pois em sua matriz ainda existe um tabu muito forte sobre a figura de Exu, dando para os mesmos nomes como coroado, batizado, Exu de lei, cruzado ou espadado, coisas que estão longe de serem realmente verdades dentre o que realmente seria Exu. No entanto, também temos as donzelas chamadas especificamente de Pombagira. Pombagira, nessa cultura, são donzelas, que são entidades que, quando encarnadas, pertenceram ao gênero feminino e que, por inúmeras razões, foram agregadas à egrégora de Exu, passando a trabalhar na quimbanda e mais tarde na Umbanda e em outras religiões dessa forma. Quando incorpora os Exus masculinos, costumam se caracterizar com capas. Por isso, quando você vê a diferença da mulher e do homem, costumam se caracterizar com capas, cartolas e bengalas. Mas não é obrigatório que os médiuns se utilizem dessas vestimentas para a incorporação. A partir do momento que os espíritos utilizam essas roupas devido à sua própria individualidade, muito até se remetendo sua vida enquanto encarnado. Cada terreiro trabalha de forma autônoma. Interessante, né? Alguns centros uniformizam a roupa dos médiuns. Todos, por exemplo, vestem branco. Também existe outro tipo de entidade relacionada aos Exus, o Exu Mirim. Como falange. Uma falange é que um agrupamento de espíritos, união, esse agrupamento de espíritos se chama falange.
que se compreendem em harmonia através de um arquetipo semelhante a ser seguido, ou seja, não existe somente um Exu, 7 facadas, existem centenas de espíritos que usam esse nome, pois todos se compreendem estarem harmonicamente em uma mesma agrégora. Pigo no I. Eu não quero aqui muito estar nessa ladainha não do Exu, porque é Exu para cima e para baixo. O negócio é que Deus vai meter a marretada, Deus vai dar a cajadada nos adoradores de Exu, na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, em o que tiver banda, o que tiver bé, pois o Senhor não aceita. Veja que os Exus na cultura africana são falanges, são a mistura de vários espíritos, porque o Exu é um título. Então, Tranca-Rua, Pombagira, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Exu das Almas, todos esses que receberam o título, eles são cultuados, são venerados, são homenageados. O porém é que essa influência, a igreja, através do Espírito Santo, tem que condenar. E aqui, nessa live aqui, para todos nós vigiarmos, Jesus está voltando. Porque veja que eles auxiliam nos trabalhos. Por que as pessoas assim, é tão difícil ser crente, é tão difícil seguir Jesus? Porque não quer renunciar ao eu. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, quer seguir ele, abandona a si próprio, nega a si mesmo e toma a cruz, símbolo de agonia, sofrimento, aflição por amor a ele. Deixou o céu para morrer por nós, abandonando tudo para seguir e no final receber a vida eterna. Mas para nós que nos convertemos, 1 Pedro 4,17, a influência dessas entidades tem um alerta para todos nós. 1 Pedro 4,17, Pedro diz aqui, ó, porque já é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Louvado seja Deus. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Pedro está dizendo, para nós, os justos, justificados pela fé, Romanos 5,1, sendo, pois, justificado pela fé, tem paz com Deus em Cristo Jesus. É difícil ser salvo. Olha a luta. Jesus diz em Mateus 7, 13 e 14 que a porta é estreita e larga, espaçoso o caminho que leva à perdição. Para nós que estamos seguindo ao Senhor, Pedro está dizendo, para o salvo é difícil, para o justo é difícil ser salvo. O que dirá aqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Dia 13 de agosto, houve a marcha para Exu. Aí estava lá a festa para os Exus, para as pombagiras, os devotos cantando, a homenagem ali sendo muito grande, o atual presidente assinando, e todo mundo, olha, celebrando essas entidades. Meus amados irmãos, minha dirigente Luciene, a minha esposa que está aí, Jesus não vai deixar isso passar batido. Porque Mateus, em João, Mateus 28, 20, Jesus deixou um recado para a igreja. Mateus 28, olha o recado que o Senhor da glória deixou. Louvado seja Deus. 28, 18. Chegando-se, Jesus falou-lhes, é-me dado todo o poder no céu e na terra. 28, 18. Jesus disse, é-me dado. O Pai concedeu todo. Exoxia, na palavra grega, autoridade, todo poder. Anjo, arcanjo, querubim, serafim se prostram. Satanás se prostra. Os demônios se prostram. Os Exus se dobram. Aleluia. Ao nome santo e sacrossanto do Senhor Jesus Cristo. Todo o poder no céu e na terra. Foi permitido pelo Senhor Jesus essa marcha. Porque veja que tem uma imitação do diabo. Aleluia. Porque a igreja coloca a marcha para Jesus, anunciando o evangelho. Muitas igrejas fazem isso. Louvado seja Deus. Então houve essa imitação, mas tem uma influência pesadíssima. Então veja que quem serve aos Exus, eles trabalham, eles concedem vitórias, bênçãos. Provavelmente agora,
curas mentirosas, que a Bíblia diz que isso é mentira. O único milagre que quem realiza é Deus. É Deus. Fora isso, é milagre de mentira. Já diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Que Deus entregou ali, ó, porque eles negaram. Deus entregou a prodígios e sinais de mentiras, porque negaram o evangelho. Então Deus entregou a esses enganos. Então, temos que ter muito cuidado. O diabo ele não brinca de ser diabo. O quanto ele está acorrentando essas pessoas que desprezam o evangelho, que não crêem no evangelho, que negam Jesus piamente, estão levando um rebanho enorme para o inferno. Então, a vocação da igreja é anunciar o evangelho, pregar o arrependimento e que essas pessoas creiam que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. 2 Timóteo 2,5, Paulo diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo, homem. 2 Timóteo, 1 Timóteo 2,5, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então, só tem um mediador. Então, em Êxodo capítulo 20, o recado de Deus para Israel e para todos da igreja e todos que acreditam no Senhor: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás. Encurvar aqui é se prostrar em adoração, amar numa profundidade intensa, imensa. Não te encurvas a ela, nem as servirás, nem cultuarás, nem adorarás. Porque eu sou, eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Esse zelo de Deus aqui provoca a ira, a raiva, o ódio de Deus, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam meus mandamentos. Deus visitar a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem é justamente pelo pecado da idolatria. Descarta Deus que é espírito. João 4:24, Jesus disse: Deus é espírito. Não importa aqueles que o adoram, adorem em espírito em verdade. Rejeita a Deus, coloca uma imagem de um santo aí, de um orixá, não na parte religiosa. Então cultua, celebra, canta, fazem festa, fazem músicas, celebração de todo jeito. E divulga essa divindade, supostamente divindade. Isso irrita a Deus, irrita o Senhor. E ele diz: vou visitar esse pecado. E essa visita de Deus é acabar com o ídolo, que por trás é demônio, e acabar com os idólatras, que é uma influência pagã, para que os outros seres humanos não acreditem que Deus é o único Deus. Ele diz: eu sou o único Deus, o único ser soberano, supremo, sublime, altíssimo. Eu sou eterno. Fora de mim não há Salvador, não há Deus. Ele mesmo diz na boca de Isaías: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu conheço o passado, presente e futuro, pois ele é atemporal. Para ele não tem presente, passado e futuro, para ele é uma coisa só. Então, não, fora Deus, não existe outro ser divino, glorificado seja o seu nome. Mas onde é que está a razão por trás desse cambalacho? Por trás dessa marcha que teve dia 13, por trás dessa influência diabólica, por trás dessa presença maligna, satânica? O que é que está por trás? O próprio anjo querubim, corrompido, decaído, fracassado, decadente, condenado ao lago de fogo. É ele que está por trás. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, diz o profeta: assim disse o anjo querubim, que hoje é Satanás e diabo, mentiroso, acusador, traiçoeiro, blasfemador, tentador, zombador e condenado ao lago de fogo. Ele disse: subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, ao El Elyon. Estabelecerei meu trono. Então, sendo a criatura, em Ezequiel 28, do 11 ao 17, Deus cria ele com pérolas, Deus dá sabedoria, coloca dentro dele música.
mas pelo esplendor, pela sabedoria, elevou-se o seu coração e ele se corrompeu, apodreceu por dentro. E a Bíblia diz que ele corrompeu a terça parte dos anjos, a lábia dele, olha. E Deus deixou para ver quantos iriam cair nessa armadilha. Você está vendo a novela aí, Reis, da parte de Absalão, que agora ele começou a corromper. A Bíblia diz que ele roubava o coração do povo de Israel. Quando o povo vinha para Davi, Absalão tomava a frente e roubava o coração do povo. A mesma coisa aconteceu com Satanás. Ele roubou o coração dos anjos, arcanjos, querubim, a terça parte celestial, que a Bíblia diz em Apocalipse que existem 200 milhões de demônios que serão soltos. Imagina o que tá solto aí, hein? 200 milhões estão lá no Tártaro. Imagina aqueles que estão soltos com Satanás. Ele corrompeu a terça parte celestial. Então, Absalão, ele corrompeu muita gente, corrompeu o conselheiro Aitofel, corrompeu boa parte dos sacerdotes, boa parte do exército de Davi se dividiu. Mas Deus não deu o trono a Absalão. Deus escolheu foi Salomão para reinar no lugar de Davi. Então, Absalão, ele quis o trono, e lá na frente morre os soldados, morre Aitofel, que ele se matou, e no final Absalão, os cabelos dele se engancham na árvore, e Joabe, com o exército de Davi, mata Absalão. Olha o destino de quem vai usurpar o trono, a posição que Deus não deu. É morte, é morte. Então, o diabo que virou serpente, virou dragão, no sentido mitológico aqui, na simbologia dele, ele quis ser Deus. Ele colocou no coração ser um ser supremo, ser semelhante. Irmãos, ser semelhante a Deus, você sabe o que isso quer dizer? Ele querer ser semelhante, ele desejou ser semelhante ao seu Criador, a Trindade Santa. Ele desejou ser onipotente, onisciente, onipresente, preeminente, emanente, supremo, soberano. Tudo isso aqui é Deus, viu? O verdadeiro Deus. Ele desejou ser eterno. Ele desejou ser imortal. Ele desejou ser amoroso, bondoso, misericordioso, compassivo, terno, amigo, leal, fiel, alegre, perdoador, misericordioso. Ele desejou habitar na luz inacessível. Ele desejou reinar no céu, dividir o céu, reinar no universo. Ele desejou ter tudo para ele, ser semelhante à luz do mundo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Desejou ser o pão da vida, o sal da terra, o trigo, ovelha, menina dos olhos. Ele desejou ter a supremacia de Deus, dos atributos comunicáveis e incomunicáveis do Senhor. Ele também desejou colocar esses atributos para ele. Ele sentiu Deus. E a Bíblia chama ele do Deus desse século, que é o Espírito que opera, o Espírito soberano que opera na desobediência, que escraviza os seres humanos corruptos, que não creem em Jesus desde a queda de Adão. Então a maracutaia, o cambalacho, está aí, olha, vem da mente corrupta de Satanás. Ele que leva as religiões contra Deus, contra Jesus. Apesar de Jesus ter derrotado lá na cruz do Calvário, mas aí o diabo ainda está solto. Os demônios estão soltos. Então o que eu quero frisar aqui, Deus odeia a idolatria. Foi por esse pecado, essa ofensa, que Israel não entrou na terra de Canaã, salvo Josué e Caleb e aqueles que nasceram no deserto durante 40 anos. Mas o resto, veja o que Deus fez lá no Egito, como Deus abateu os deuses egípcios. Aleluia. O juiz aqui que a minha Bíblia ensina, Quium, Refã, Júpiter, Deus que é o supremo da Grécia, Mercúrio, o Deus desconhecido, Diana, que é a deusa da Grécia, Dagon, que foi lá em 1 Samuel 5, a imagem da besta em Apocalipse, o que Deus vai destruir. Então os deuses egípcios, Deus da rã, da mosca, o Deus Ra, o supremo Deus do Egito, a qual os faraós confiavam, os deuses do rio Nilo, do piolho, Deus abateu em as 10 pragas, foi em cima de cada pilar que Faraó e o Egito se escorava e confiava. Então Deus quebrou, onde o diabo colocou o império dele, que ele
A Bíblia diz que ele era imperador da morte, em Hebreus 2,14, imperador da morte. Satanás ele estabeleceu o trono dele ali no Egito. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, quebrou o diabo, quebrou o faraó, quebrou os egípcios. Louvado seja o nome do Senhor. E mostrou que é o soberano Deus. Lembra de Elias? Elias lá no Carmelo, com o sacerdote de Baal de Azerá. Quando Deus desceu fogo dos céus, consumiu o holocausto, Deus deu ordem, matem os idólatras, porque era a lei de Israel, era a lei, extermine os idólatras. E ali os outros 150 sacerdotes de Baal e de Azerá foram assassinados. Não escapou nenhum. No final, Jezabel foi assassinada. Acabe recebeu a sentença de Deus. Salomão, que adorava o Senhor, começou a adorar os deuses cananeus, Dagon, Baal, Moloque. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, Salomão, o reinado foi dividido por conta desse pecado. Salomão começou a adorar os deuses das suas mulheres. Livro de 1 Reis, capítulo 11. E por essa atitude, Deus cobrou. 1 Reis, capítulo 13, Jeroboão, que era o servo de Salomão, ficou com as 10 tribos de Israel. E ao invés de adorar a Deus, que colocou ele no poder, Jeroboão se desviou e foi adorar Baal. Colocou um templo lá em Betel, na cidade em Israel, em Samaria. E Deus foi lá, enviou um profeta e o altar rachou e tirou Jeroboão e prometeu arrancá-lo, colocar outro no lugar dele, Josias. E Jeroboão assim perdeu a vida, perdeu a salvação por causa da idolatria. O rei Manassés, que reinou por 55 anos, adorando Moloque, Baal, adivinhando pelas nuvens, sacrificando seus filhos. Manassés foi preso e na cadeia clamou a Deus, Deus por misericórdia livrou Manassés, mas era um adorador, um idólatra. Desde lá do Éden, Satanás ele vem trabalhando. O que está mudando é apenas o nome. Porque, olha, cada país tem um patrono. Cada estado tem um patrono. Cada cidade tem um patrono. Cada bairro tem um padroeiro. A padroeira do Brasil é a Senhora Aparecida do Norte da Igreja Católica. Ela é a padroeira do Brasil. Cada estado tem um patrono. Veja o estado de Pernambuco, o padroeiro. Veja cada estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, do Amazonas. Cada estado tem um patrono, ou seja, cada estado, cada país tem um padroeiro. Não brinque não. Eu tenho uma lista aqui que eu descobri o nome de cada padroeiro dos países, das nações. Então, eles são devotados a esses padroeiros. Eu lembro de Santa Catarina, que a padroeira de Santa Catarina teve um ciclone, levou telha, levou tudo. Mas cadê Catarina? Acho que ela estava dormindo, feito Elias, né? Tá dormindo, chama Baal aí, olha, tá viajando, tá dormindo. Cadê Catarina, que não protegeu? A Santa Catarina. Eu fui estudar a história da Catarina e é muita comédia, é muita tronchura. E cadê Catarina, que não protegeu ninguém? Glorificado seja Deus. Deus dará uma resposta a essa marcha, a essa entidade da Umbanda, do Candomblé, o que tiver Bé, o que tiver banda aí. O Espírito Santo, ele fala com a igreja, os céus, olha, Pai, Filho e Espírito Santo vai dar uma resposta. E não vai ser doce não, vai ser amarga. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai do que pega o doce e torna amargo, pega o amargo e torna em doce, pega a luz e torna em trevas, e pega as trevas e torna em luz. Ai, você está quebrando a ordem de Deus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Foi ele que derramou sangue na cruz. E as pessoas estão nem aí. Elas continuam. Mas o Senhor dará a resposta. Não é de se espantar, porque a grande tribulação ainda não começou. Apocalipse 9, o versículo 20. Olha o que João registrou no período da grande tribulação. Aleluia. Vamos correr aqui. Apocalipse 9, 20. Os homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem dos seus
furtos. Preste atenção. O período da grande tribulação nem começou. O que acontece no mundo é só um cheirinho na flor aí do que Deus vai fazer por rejeitar Jesus Cristo. E muita gente não quer saber de Jesus. Quando a igreja for arrebatada, que o pau vai cantar em cima da terra, os 7 ais de Deus, os 7 cálices que vai ser derramado, as 7 trombetas que vai ser tocada, o desastre que vai ser que Deus vai causar nesse planeta. As pessoas que ficarem, os crentes que ficarem, eles vão ver. E João diz que apesar de ver tudo isso, vai ter gente que não vai deixar de adorar os demônios, os ídolos de prata, de bronze, de ouro. Olha para isso. A catástrofe vai ser terrível, mas ainda os idólatras ainda vai estar confiando nos seus gurus. Quem confia em Exu vai continuar crendo nele. Vai continuar. Quem tem os seus santos católicos vai continuar crendo. Quem acredita em Maomé vai continuar acreditando em Maomé. Aleluia. Quem acredita nos deuses hinduístas, nos deuses hindus, são mais de 300 milhões, vai continuar chamando e invocando os seus deuses. Quem crê em Buda, quem crê em Allan Kardec, vai continuar invocando os seus gurus e tantas outras religiões. A nova era, a cientologia, a necromancia, a cartomante, os cartomantes, os ciganos, a astrologia, tantos outros vão continuar invocando porque vão querer proteção deles. E veja, no período da grande tribulação que está revelado, ainda vai ter gente que não vai se converter. Não vai se converter. Veja o coração do homem, do ser humano, como é terrível, como é duro. As catástrofes que acontecem. Aí no Haiti, o acidente que teve, várias pessoas já morreram. Só a igreja, né? A igreja, o templo ficou intacto, glória a Deus. Mas muitas pessoas já morreram. Desastre em cima de desastre, terremotos, maremotos, tsunamis, pragas, violência urbana. Minha esposa me falou que foi o que a professora foi morta, queimada. A mãe e a filha assassinou no Rio de Janeiro. A professora foi queimada. Hein? Uma criança agora há pouco foi pegar pipa, 12 anos de idade, morreu eletrocutada. Hein? Daqui a pouco vem Carnaval. Daqui a pouco vem São João de 2024, viu? O povo já está se preparando para o Natal. Já está se preparando para viajar. Morre cantor, morre anônimo, morre famoso. O povo está nem aí, ó. O destino. Foi a vida, terminou a missão. E não se converte. A igreja está anunciando, a igreja está evangelizando, a igreja prega através do Espírito Santo. Mas estão nem aí, ó, nem aí. Não tem apenas os ídolos religiosos, né? Porque tem ido aí como cantor, como ator, atriz, o dinheiro é um ídolo, carro, moto, casa, a própria pessoa é o ídolo dela mesma, ela auto se idolatra. Louvado seja Deus. Mas aqui o foco é a marcha para os Exus e as pombagiras que está aí na internet, que você pode assistir dia 13 agora de agosto de 2023. Eu quero trazer uma resposta bíblica que Deus não vai deixar isso passar batido. O Senhor odeia. A Bíblia ensina que quem adora ídolo adora demônio. 1 Coríntios 10, 20. É o que o apóstolo Paulo escreveu. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Sacrifício aqui fala de um trabalho honrado. Um trabalho é uma divindade. Sacrifício fala de honra, um trabalho, um ofício, algo sagrado, honrado. Então, para eles, que é uma divindade, os Exus são divindades, então há um sacrifício, existem sacrifícios, não é? Dependendo daí como é que sacrifício, às vezes tem sacrifício humano, ou magia negra, né? Sacrificando animais e outros meios para honrar, porque para eles o trabalho é sagrado. Se é sagrado, tem que honrar esses Exus. E a única honra vem do verdadeiro Deus. E Deus é descartado. E Deus não vai ficar assim, não, olha. Vai ficar não, Deus vai cobrar de tudo. Primeiramente do presidente da República, o atual presidente. E segundo de todos os devotos. Porque existe só um.
Ô, irmão, a Bíblia é cheia aqui, ó, cheia de referência, onde Deus diz, quando ele mandar aflição, clama aos ídolos que vocês confiaram, em Jeremias 2:28, se não for a memória, eu vou ler daqui a pouco. Então, sacrificando aos ídolos, são aos demônios, aos seres que foram expulsos do céu, condenados por Deus, derrotados por Jesus. Aleluia. Veja aí, olha, Jeremias capítulo 2 e o versículo 28. Olha o que Deus diz. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti, que se levantem caso te possam livrar no tempo da tua aflição, porque teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como tuas cidades. Onde estão seus deuses, seus seres, suas divindades, seus seres supremos, seus seres soberanos? Que Deus quer dizer isso aqui. Que eles salvem vocês no tempo da visitação. Deus está dizendo, quando eu me manifestar para castigar vocês, povo de Judá, clame aos deuses de vocês que vocês estão venerando, Baal, Astarote, Moloque, Azerá, Camus. Clamem. Quero ver se eles vão salvar vocês quando eu visitar vocês. Glória. E o Senhor ensina, clame aos Exus, chame por Buda, chame por Maomé, chame por Allan Kardec, chame os deuses hindus, convoque os seus gurus no dia que eu visitar vocês, se eles podem livrar. Alabada cala cheia da raiva. Em 1 Samuel 5, quando a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus e levada para o templo de Dagon, Dagon metade da cintura para baixo, homem, da cintura para baixo, peixe, o Deus dos filisteus. Quando a Arca da Aliança estava lá, no outro dia, Dagon estava assim, ó, dobrado. Aí os filisteus pensaram que alguém dobrou a estátua. Foram lá e levantaram o Dagonzinho. No segundo dia, quando olharam, estava a cabeça e as mãos da imagem, da estátua de Dagon arrancadas. Oh, glória a Deus! De frente, diante da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença do Deus de Abraão, do Deus dos deuses. Ou seja, vai se dobrar Exu, vai se dobrar Satanás, vai se dobrar o diabo, vai se dobrar os demônios, vão se dobrar os idólatras, porque Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, ao nome de Jesus foi dado, só a ele, o nome sobre todo nome, a qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra vai se dobrar, e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai se dobrar os idólatras crentes, vão se dobrar os Exus, vão se dobrar os demônios, eles já se dobram e vão se dobrar. Os mentirosos, os enganadores vão se dobrar. A mão de Deus vai pesar sobre os mentirosos que estão levando várias pessoas ao engano. Deus vai visitar. O Senhor vai visitar o Brasil. Eu tive uma revelação ontem, uma grande nuvem vinha ali, ó, sobre a Avenida Recife, com a forma de cogumelo, raios e trovões, e um vento terrível na frente dessa nuvem. Ela vinha baixando assim, ó, sobre a terra. Olha. É Deus visitando. Jeremias 23:19, que a ira de Deus é como a tempestade cruel que cairá sobre a cabeça dos ímpios. Pedras enormes, blocos de pedras enormes, eram arrancados pelo vento. Derrubava aquela justiça federal lá da Avenida Recife, aquele prédio azul. Bum, desmoronava. Casas voando, gente morrendo. E eu olhava aquilo ali e via a ira do Todo-Poderoso. Deus não vai deixar passar batido. Deus não vai deixar passar batido. Deus vai cobrar. Deus sempre deixa venerando. Deus sempre deixa o carnaval, São João, todas as festas mundanas e pagãs. Deus sempre deixa. Faça o que vocês querem. Depois chega a prestação de conta. Aí você vê o que acontece. É roubo, é morte, é furto, é tragédia. Hein? Aí manda os gurus protegerem. Deus odeia a idolatria, porque está uma veneração aos demônios, aqueles seres condenados por Deus, os anjos que Deus abominou, repudiou, extinguiu, deletou dos céus e condenou ao lago de fogo para todo sempre.
e eles recebem adoração, recebem veneração, recebem prostração, recebem obediências. Aleluia! E Deus não vai deixar nem idólatra, nem os ídolos de pé. O próprio Senhor condena. Romanos 1,32, Paulo diz que quem tem essas práticas é entregue à morte. E os idólatras não herdarão o reino de Deus, porque não se arrependem, não acreditam que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Não precisa de Jesus como Senhor e Salvador. Quem é Senhor e Salvador são os Exus, quem é o Senhor e Salvador são as pombagiras, quem é Salvador são os santos, são as santas, é o pajé, é isso e aquilo. Jesus não é o único Senhor e Salvador. Então Deus entrega. Deus entrega. Quando der de cara com tormento, tarde demais. É muito sério. Essa adoração à estátua na cristandade, ela teve um surgimento aqui, ó, independentemente de muitas ordenanças em ambos os testamentos contra a idolatria, o amor às imagens e sua adoração são toleradas por milhões hoje, mesmo nos países chamados cristãos. E o destino daqueles que desrespeitam as leis de Deus é a ira divina, é a indignação de Deus. A idolatria foi o maior problema de Deus com Israel. Nenhum escritor da Bíblia mencionou imagens na adoração a Deus, nos rituais do tabernáculo do templo, exceto quando Israel se rebelou e serviu aos ídolos. Imagens são obras feitas pela mão de homem. Aí vem Isaías 2:8, Isaías 40:19 e 20, Jeremias 10:19, Oséias 8:6, Oséias 13:2, Amós 5:26. Sendo meras imitações de criaturas e feitas de materiais sem vida, é tolice fazer com que sejam parte da adoração de alguém. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16. Deuteronômio 4:16. Para não vos corromperdes, fazendo alguma escultura, semelhança de imagem, figura de homem ou de mulher. Aqui é para viver livre da idolatria. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, com diligência, pois semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo. No Salmo 115, o salmista também fala do que Deus odeia sobre os ídolos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles aqueles que os fazem, bem como todos os que neles confiam. Quem confia em Exu vai ficar igualzinho a ele, travado, estátua. Tem boca, mas não fala, ouvido, mas não escuta, olhos, mas não vê, nariz, mas não cheira, mão, mas não apalpa, perna, mas não anda. Se torna igual. Lembra de Belsazar, Daniel capítulo 5. Olha a sentença de Deus por conta do pecado dele. O que é que ele fez? Daniel capítulo 5. A sentença de Deus sobre Belsazar, através da boca de Daniel. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Daniel capítulo 5, versículo 17. Então Daniel respondeu na presença do rei. Eu vou ler do versículo 1 em diante, capítulo 5 de Daniel, do 1 em diante. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, as coisas de Deus, para que bebessem neles o rei, seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres, suas concubinas. Beberam o vinho e deram louvores a quem? A quem? Aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Belsazar, com a cambada dele, com a laia dele, glorificou os deuses da Babilônia,
que foram os deuses da Babilônia que deram vitória, não é? Derrotaram o Deus de Israel, o Deus santo e soberano, o Deus de Abraão, de Israel. Foi derrotado pelos deuses da Babilônia. Então Belsazar estava celebrando, festejando ao Deus, os deuses da Babilônia. Ai, meu Deus do céu. Na mesma hora que a gandaia estava lá, a farra, a orgia estava lá, apareceram uns dedos de mão de homem que escreviam defronte do castiçal, da caidura da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então o semblante do rei mudou e seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e seus joelhos bateram um no outro. O rei ordenou com ímpeto que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhos. E o rei disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me der a sua interpretação será vestido de púrpura. Olha a barganha. Trará uma cadeia de ouro no pescoço e será no reino o terceiro em autoridade. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem dar ao rei a sua interpretação. O rei Belsazar ficou muito perturbado e seu semblante mudou e seus grandes estavam sobressaltados. Tem Mene, Mene, Tekel, Parsim para os adoradores de Exu e adorador de qualquer um, guru religioso ou ídolo da música, ator, atriz, seja o que tiver adorando o crente. A rainha, por causa das palavras do rei e de seus grandes, entrou na casa do banquete. A rainha disse: ó rei, vive para sempre. Não turbe teus pensamentos, nem se mude teu semblante. Há um homem no teu reino. Ó, aqui Daniel, o símbolo da igreja, no qual o Espírito dos deuses santos, nos dias do teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhos, porque se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Daniel foi chamado, e olha a sentença que Daniel deu da parte de Deus. Então Daniel respondeu na presença do rei, versículo 17: conserva contigo teus presentes e dá teus prêmios a outrem. Contudo, lerei para o rei a escritura e darei a sua interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a magnificência. Por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria deixava viver, a quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou, seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens, seu coração foi feito de semelhança ao dos animais, e sua morada foi com jumentos, monteses. Fizeram-no comer ervas como os bois, e seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que ele conheceu que Deus, o Altíssimo, oh glória, domina sobre o reino dos homens e constituiu a quem quer sobre ele. Tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Deixa eu dar uma pausa. Hein? Os adoradores de Exu sabem que quem morreu na cruz foi Jesus Cristo de Nazaré. Sabe que Jesus é o dominador do céu, da terra e do mar. E mesmo assim não glorifica o Senhor. Antes te levantaste contra o Senhor do céu. Olha para aí. Quem adora Exu está se levantando contra o Senhor do céu. Pois trouxeram os vasos da casa dele perante ti, e tu, teus grandes, tuas mulheres e tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disto, rendeste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está tua vida, e todos os teus caminhos não glorificaste. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesse texto, falando comigo e contigo. Aleluia.
sabendo quem é o Deus Todo-Poderoso, não glorifica. Glorificar é centralizar, destacar Deus em tudo, notabilizar, notificar Ele, o esplendor, o brilho, oh glória. Tira Deus daí. Não glorificaste Belsazar, não rendeste a ele graça, mas aos teus ídolos, que tem boca, mas não fala, tu com as tuas orgias aí, ó. Então dele foi enviada aquela parte da mão que traçou esta escritura. Foi ele, viu? Que escreveu aí, ó. Esta, pois, é a frase que escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta interpretação: Mene, contou Deus o teu reino e deu fim a ele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Parsim, dividido foi teu reino e entregue aos medos e persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que seria o terceiro em autoridade no reino. Na mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto e Dario, medo, se apoderou do reino, tendo cerca de 62 anos de idade. É que Deus está ensinando aqui com essa história de Daniel. Quem adora Exu e adora os ídolos vai morrer, irmão. Vai morrer. Deus já pesou na balança os adoradores de Exu. Essa marcha para ele, para as pombagiras, para essas divindades aí, olha, afro-brasileiras, o Senhor Deus Todo-Poderoso já colocou na balança. Os babalorixás, as babalorixás, o presidente da República, Jesus já colocou na balança. Aleluia. Lula já está na balança do Senhor, como esse rei aqui, olha. O Senhor, Rei da Glória, deleta. O Senhor já colocou na balança, acho que o Mene, Tekel, Parsim. Aleluia. Se eu sou homem de Deus, se o Espírito de Deus habita em mim, meu nome está no livro da vida, o Santo dos Santos, ele se agrada desse caco de barro aqui, olha. Esse pós-cinza, esse ser insignificante que sou eu. Mas se o Senhor se agrada de mim, quem disse a você que Lula vai ficar os 4 anos no poder? Quem lhe disse? Quem foi que disse isso? Pois o próprio Senhor disse na boca de Daniel, Daniel 2, 21 e 22, que é o Senhor que estabelece rei e remove. Daniel disse aqui a Belsazar na cara dele, olha. Aleluia. Oh, glória. Daniel 5, 21. Foi tirado dentre os filhos dos homens, seu coração foi feito semelhança aos dos animais. Deus abateu Nabucodonosor, não é? Sua morada foi com jumentos monteses. Fizeram-no comer ervas como os bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. Até que ele conheceu que Deus, o Elohim, El Elyon, domina, manda, rege sobre o reino dos homens e constitui a quem quer sobre ele. Quem constitui é Deus. Romanos capítulo 13, Paulo diz que toda autoridade é Deus que coloca. Toda autoridade é Deus. E quando ele remove, é porque não glorifica o Senhor. Não está ali para representar o próprio Jesus. Que é glória para si. Deus arranca. E veja o atual presidente, quem ele está glorificando. Então não vamos tocar na religião, porque o país é laico, ninguém pode mexer, ninguém pode falar. Você não vai deixar isso passar em branco não, crente. Isso aqui é para nós, a igreja, essa mensagem chegar, vigiar. Pode fazer o cambalacho contra a igreja, não prosperará. Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti, Israel, e a igreja, não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Glória a Deus. Já estou concluindo. O estudo aqui sobre idolatria é muito grande. Então quero dar um resumo aqui para não fazer 2, 3 lives com esse tema. Pois essa marcha me inquietou para poder ministrar aqui e essa live ficar guardada aí e você compartilhar e meditar. Deus abateu. Existe adoração para eles e é condenada essa adoração. Existe a fabricação de prata, ouro, cobre, madeira, barro, gesso para esses ídolos e é condenada. Aleluia. Existem festas, nomes. No Antigo Testamento tinha o nome de Moloque, Milcom, Baal, Baal-Berite, Balaíns, que mais aqui?
Baalzebub, Beuzebu, Astarote, Azerá, Camus, o bezerro de ouro que Israel idolatrou em Êxodo 32, e quem adorou o bezerro foi morto. Merodach, Nebo, Neustan, rede varredura, sol, luz, estrelas, esteve objeto de adoração na rebeldia de Israel. Sucote e Benote, que é um deus da tenda idólatra de orgias imorais. Nergal, Azima, Nisrod, Nibais, que é o deus dos heveus. Tartak, deus dos heveus. Rimon, o deus da Síria. Adrameleque, deus da Síria. Anameleque, Diana, Dagon. Diana ali em Atos 16, né, que Paulo e Silas estavam pregando, e por causa de Diana eles foram presos, porque expulsou também o demônio daquela menina que estava adivinhando. A lista aqui é enorme sobre os bolsos de idolatria, e Deus promete todos esses idólatras mortos. Existem dízimos, presentes, músicas, corte de cabelo, roupa, tudo em pró à divindade, tudo em pró essa honraria. E o mundo está empestado de idolatria. Então não brinque, Deus sempre traz uma resposta terrível. Assim foi para Israel, aleluia. Assim é para a igreja, assim é para todos, cantores e cantoras, qualquer um, irmão, que está aí no auge, bom, é abatido de repente. Provérbio 29:1. Ao homem repreendido muitas vezes, endurece a serviço, será abatido de repente sem que ninguém o cure. Sem que ninguém o cure. Então o Senhor, ele abaterá todos os idólatras que por trás está adorando demônios. Aleluia. E o Senhor não vai deixar isso passar batido. Pois o Senhor odeia a idolatria. O Senhor odeia a idolatria. E essa marcha para essa divindade, suposta divindade da Umbanda, nós não podemos nos meter porque é a fé deles. Mas a igreja está aqui anunciando o verdadeiro Salvador. O Senhor Jesus diz aqui, acho que é João 5:44. João 5:44. João 5:44. João 8:47, Jesus disse: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Repreendendo alguns judeus, filho do capiroto. Mas João 5:44. Eu vou ler aqui, ó, o 40. João 5:40. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Exatamente. Prefere para Exu, mas não vem para Jesus. Eu não recebo glória da parte dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus, e só tem o amor de Deus pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, o aceitareis. Veja, Jesus veio, foi rejeitado pelos judeus, agora pela igreja também rejeitado. Mas se outro vier pelo próprio nome, o povo aceita. Vieram no nome de Exu, das pombagiras, nessa marcha que houve em São Paulo. E o povo acolheu. O povo aceitou. Milhões de pessoas assistiram. Milhares de pessoas assistiram. E receberam. Estão recebendo até cura, não é? Olha para aqui, amor. É um símbolo da aceitação do anticristo. Assim como houve uma marcha para Exu, o Espírito de Deus nos ensina, será desse jeito que Jesus disse: outro vier no seu próprio nome, vocês aceitam. Mas eu vim em nome do meu Pai e vocês me deletam, me excluem, me cancelam. Mas, aqui, ó, o 43. Mas se outro vier em seu próprio nome, o aceitareis. Símbolo da aceitação do anticristo pelos judeus. Essa marcha para Exu é um sinal. O Brasil e o mundo vai aceitar o anticristo. Como eles vão aceitar? Vai ter festa. Vai ter a facilidade. Vigilância, igreja. A trombeta vai soar. 44.
Como podeis crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem somente de Deus? Eu quero falar esse 44. A verdadeira honra é de Deus, mas eles estão procurando honra de Exu, das pombagiras. E olha que eu li aqui a história, né? As pombagiras é símbolo de donzelas. Esses espíritos é símbolo de donzelas que incorporam nas mulheres, e muitos homens aí recebem as pombagiras. Espírito feminino. Embora que espírito não tem sexo, é assexuado, mas eles dão esse título aí porque são divindades africanas. Hein? Então, essa aceitação de Exu, amados irmãos, é uma simbologia da aceitação do anticristo crente. Vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. Vigilância total. Total. Porque não adianta tu e eu orar para Deus cobrar, para Deus pegar, não. O Senhor vai cobrar. Pode ser certeza que eu estou lendo aqui. Vai, literalmente. Menamente é que é o passivo. Deus já colocou na balança. E virá assim a sentença e a cobrança. Você já sabe, né? Não tem mel na chupeta para os idólatras. Mas é uma tipologia da aceitação do filho de Satanás, do iníquo. E Deus não deixa isso passar batido. Quem está na prática da idolatria não herdará o reino de Deus. Veja aí, eu quero concluir. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 22:15. Quem está falando é Jesus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Os adoradores desses ídolos dos demônios não herdarão o reino de Deus. Ficarão de fora, serão expulsos e serão lançados para o lago de fogo. Quem adora ídolos está adorando a demônio. Aleluia. Aleluia. Isso que é Deuteronômio capítulo 13. Deus é terrível. Deus é terrível. Não brinque com Deus não. Misericórdia, Senhor. Aleluia. Deuteronômio capítulo 13, versículo 6. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, a tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, de uma ou outra extremidade da terra. Não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Mas certamente o matarás. Tua mão será a primeira contra ele para o matar, depois a mão de todo o povo. Tu apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para que todo Israel o ouça e o tema, e não se torne a fazer esta coisa má no meio de ti. Quando estiver... Veja, na antiga aliança, se um parente desviasse um israelita da lei divina, Deus disse, mate ele, extermine. No Novo Testamento, Deus não manda fazer isso. Existe a graça, a misericórdia que Jesus pagou o preço. Porém, se permanece nesse pecado, o salário é a morte. Versículo 12. Quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, uns homens, filhos de Belial, saírem no meio de ti, e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses, os quais nunca conheceste. Então inquirirás, te informarás, e com diligência perguntarás. E eis que sendo este negócio verdade, e certo que se faz tal abominação no meio de ti, então certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a, e a tudo que nela houver, até os animais. Ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, a cidade, todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também nada pegará tua mão da anátema, da maldição, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia, tenha piedade de ti e te multiplique, como jurou a teus pais. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno para fazer o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus.
Aleluia. Olha o 14. Sois filhos do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem poreis calvo entre vossos olhos por causa de algum morto. Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus. E o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para serem seu próprio, para serem povo próprio. Nenhuma abominação comereis. E aqui Deus proíbe, não é? O morto, por divindade. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu quero concluir Deuteronômio 7, falar aqui o caráter de Deus, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e dá o pago em sua cara a qualquer dos que o aborrecem, fazendo perecer. Não será remisso com quem o aborrece. Em sua cara lhe pagará. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. A minha esposa está lembrando aqui sobre o carnaval. E depois veio a pandemia. Deus não vai deixar passar batido, não. Deuteronômio 32, 17. Eu queria achar esse texto aqui. Deuteronômio capítulo 32, versículo 16 ao 18. Eu quero concluir. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifício ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Esqueceste a rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Ó 19. Por causa dessa atitude, sacrificando aos deuses, foram aos demônios. Vendo isto, o Senhor os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei o meu rosto deles, não vou favorecer. Verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Exu não é Deus. Com suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo. Com nação louca os desprezarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra com sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre males. Olha quem está falando que é Moisés, viu? O Espírito Santo tomou a boca de Moisés. Amontoarei males sobre males. Minhas setas esgotarei contra eles. Será que Deus tem seta? Deus tem um monte de seta. Ele está dizendo, eu vou esgotar, vou gastar tudo em uma seta. Pá, pá. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga. Entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpente do pó. A espada devastará por fora e o pavor por dentro, atingindo tanto o jovem como a virgem, tanto a criança que mama como o homem de cães. Eu teria dito, em todos os cantos os espalharei e farei cessar sua memória dentre os homens. Olha para aí. Vou fazer eles serem esquecidos. Não brinque não, irmão. Sobre a reva da gaço como núbia.
Quem despreza a Deus em Cristo Jesus, Deus apaga a memória. Aleluia. Se não tivesse receado a ira do inimigo para que seus adversários não o estranhem e digam, nossa alma está erguida, o Senhor não faz tudo isto, porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Quem dera fosse sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Como poderia que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse fugir 10.000, se sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não estivesse entregado? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Olha a diferença, aleluia. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. Suas uvas são uvas de fel, tem cachos amargos. Isso aqui é a simbologia de Israel. Deus comparou eles com a Sodoma e Gomorra. Cachos de uvas é um povo amargo, um povo azedo, um povo desviado, um povo rebelde. Seu vinho é ardente, veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isto encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. O que Deus fez para Israel, Deus fará para o Brasil, Deus fará para qualquer nação. Ele é o Senhor da glória. Ninguém escapará da punição. O Senhor diz na boca de Jeremias, Deus chama os ídolos de espantalho. Para Deus não passa de espantalho, coisa vã, que não é nada. E Judá adorando os ídolos de Deus, eu vou entregar a Babilônia, vou entregar. E 40 anos pregando, esse povo não se arrependeu. 70 anos pagaram o preço na Babilônia. Irmãos, Deus odeia a idolatria. Como eu falei, Satanás está por trás desse jogo. A idolatria coloca os ídolos no centro e tira Deus e destaca o ídolo. Pois o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Segundo mandamento. Satanás ele entra para deturpar, perverter, tirar o foco de Deus, tirar literalmente a glória que é devida ao único Senhor e Salvador Jesus Cristo. A marcha a Exu não vai ficar em vão. Tanto agora quanto na eternidade vão se dobrar quem patrocinou, quem estava lá, quem não se arrependeu, né? Quem estava lá, quem adorou. Enquanto Jesus não volta, vão continuar. A igreja tem que estar aqui, ó, marchando rumo ao céu de glória, marchando firme na palavra, firme nos mandamentos. A perseguição não é ferrenha no Brasil, não é? Querem colocar leis para bloquear, parar a pregação no meio da rua. Aqui no nosso país, já querem tirar a igreja de cena, contra a família, contra as crianças, contra a igreja. Fiquemos firmes, porque essa marcha para Exu, como eu falei, o Espírito Santo nos ensina já a tipologia para o anticristo ser adorado. Todas essas festas mundanas e pagãs, já a simbologia para o anticristo ser adorado. Vigilância, crente. Não brinca de ser crente, não brinca com oração, com louvor, com os cultos a Deus. O Senhor disse que aquele que é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem pratica a justiça, pratique ainda. O injusto, pratique injustiça ainda. Você não quer? A condenação está sobre a sua vida. João 3,36. Jesus disse que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O diabo continua atacando, o diabo continua enganando. O diabo continua se transfigurando de anjo de luz, enviando um mensageiro como se fosse da justiça, da verdade, e aprisionando as almas, destruindo famílias, destruindo ministérios, tentando arruinar com a vida dos mensageiros de Deus. Mas fiquemos firmes, resistindo a esses espíritos enganadores,
com autoridade. O Senhor disse em Lucas 10:19, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e mal nenhum lhe causará dano. Aleluia, aleluia. Igreja, vamos avançando, marchando rumo ao céu de glória e dizendo e proclamando em alto e bom som, só Jesus é o Senhor da glória. Só Ele foi o único que morreu e ressuscitou. Só a Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Há poder no sangue imaculado de Jesus Cristo. Há poder no sangue expiador. Há poder no sangue que foi derramado, sangue justo, sangue inocente. A vida imaculada dele por toda a nossa vida podre. Nossa vida pecaminosa, mas o sangue do Cordeiro de Deus nos purifica de todo pecado. Satanás não pode tocar naqueles que foram banhados com o sangue de Jesus, com as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Nós não somos fiéis a Jesus por causa de mulher, de marido, de casa, de dinheiro, de roupa, de trabalho. Nós somos fiéis a Deus, porque o seu Filho derramou sangue, o sangue lá na cruz, o sangue lá no madeiro, o sangue do Cordeiro Imaculado, o sangue que foi derramado, o sangue de Jesus Cristo tem um poder assombroso. Esse sangue da nova aliança, esse sangue do Novo Testamento eterno, esse sangue que foi derramado por esse sangue que foi derramado por muitos, esse sangue que é pisado, desmerecido, invalidado, anulado. Terrível é o juízo para quem pisa o sangue de Jesus. Já diz em Hebreus, aleluia, ai de quem despreza, sofarredai achai. Ai de quem pisa, ai de quem despreza, ai de quem anula. Porque não foi sangue de bode, não foi sangue de touro, não foi sangue de ovelha, foi sangue do Deus que se encarnou, que virou homem como eu e você. Levadagachai. Jesus disse em João 10:18, ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou, tenho poder para dar, poder para tomar. Este mandamento recebi de meu Pai, glória. Ele mesmo se deu, ele morreu por mim, por você, e nós cremos. Não tem Exu, não tem pombagira, não tem Satanás, não tem demônio, não tem Lula, não tem ninguém. Eita, que vontade de gritar, aleluia. Ninguém vai ficar na frente do Senhor da glória. Ele, em Salmo 12, se levanta do trono. Ele fecha a boca. O nosso Senhor mostrará que é. Ele não precisa que ninguém defenda ele. Mas o Espírito Santo está dizendo, vou mostrar quem é o Senhor da glória. Não é Exu, crente, não é o diabo condenado. Nas mãos de Jesus, Apocalipse 1:18, tem a chave da morte e do inferno. Nem o diabo tem mais a chave da morte. Jesus manda no céu e na terra. Para ter a marcha, teve autorização do Senhor. Ele autorizou, ele permitiu. Aleluia. O espírito da mentira está trabalhando nos infiéis. O espírito da mentira está trabalhando nos incrédulos. Essa ladainha não vai entrar na igreja, não. A igreja está aqui. Ó. A igreja é um aguilhão de Deus. Jesus disse para Saulo, duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. É aquela ponta aguda, olha. Não bate de frente, não. Não bate, não. Aí minha igreja é meu aguilhão. É duro, viu? Vai doer, vai chorar, vai gemer, bater de frente com essa. Ai, vai suprimir a fá. Aí de quem fere, aí de quem persegue, aí de quem fala mal, aí de quem esculhamba a igreja. Os salvos, comprados com o sangue de Jesus, o sangue que nos comprou,
preço de sangue, ao sangue puro, ao sangue que nos justificou, o sangue crente. E está levantando Exu para ser adorado, Pombagiras para ser adorada. O diabo está sendo ovacionado. Jesus vai tirar o sorriso do cão. Jesus vai tirar o sorriso dos idólatras. Jesus vai acabar com a festa do diabo. Mandagaçu cante oforig. Deus vai deixar um sinal. Deus mandou um sinal para Senaqueribe. Estava mexendo com o rei Ezequias, não, estava mexendo com o Deus de Ezequias. E Deus mandou um anjo e matou 185 mil. Herodes idólatra, matou Tiago, ia matar Pedro. A igreja orou, Deus mandou um anjo, livra Pedro. E depois Herodes foi morto pelo anjo, foi comido de bicho. Aleluia. Os imperadores romanos que massacraram a igreja, todos foram mortos. Vai ficar um de pé. Não crê, não quer. Ainda cultua aos espíritos da mentira, aos enganadores. Deus vai acabar com esse ninho do urubu. Deus vai acabar com esses ovos da serpente, do dragão. Está chocando para nascer as cobras. Jesus vai pisar, Jesus vai pisar. Romanos 16, 20, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Está chegando o dia do diabo. Ele sabe que ele tem pouco tempo. Ele sabe. Ele quer calar a igreja, quer embaraçar a igreja, quer atrapalhar. Mas o Espírito Santo está tirando esse atrapalho. Essa madrugada o Senhor está tirando esse embaraço. Diz assim, ó, vou varrer, porque ele tem vassoura. Isaías 14, 23, varrer a Síria. Deus está varrendo os embaraços. Os demônios estão querendo embaraçar, esfriar a fé, atrapalhar a caminhada, atrapalhar as dirigentes de oração, atrapalhar a comissão, atrapalhar os pastores, os coordenadores, a liderança da igreja. Bagunçar, mas o Senhor está botando prumo nessa madrugada. Aprumando a igreja andar certa. Tudo que ligar na terra é ligado no céu. Acabar com essa divisão de placa da igreja A, igreja B. O Espírito Santo vai botar tudo no prumo. E quem manda é ele. Não é o homem não, quem manda é ele. Ele é o guia da igreja. Ele é o orientador da igreja. É ele que está preparando a igreja para se encontrar com Jesus no céu, nas nuvens. O Espírito Santo vai, ó, tira esse ninho todinho aí, ó. É isso que o diabo quer. Atrapalha mesmo eles aí, ó. Bagunça. Pregando mentira, pregando vaidade, pregando coisa da terra. Mas o Senhor vem organizando essa bagunça. Vai tirar os carnudos, vai tirar os mentirosos. Quem não é, Deus vai levantar para ser. Quem é e pensa que manda, Deus vai tirar. Vai fazer uma mudança no meio da igreja. Deus vai fazer uma mudança. Aguarda, Deus vai fazer uma mudança. O caldo está engrossando. E é necessário Deus fazer a mudança. E olha, o evangelho tem que ser anunciado. Rádio, televisão, internet, nas ruas, nas praças, nos becos, nos valados, paradas de ônibus, nos ônibus, nos metrôs, nas esquinas, nas cruzadas evangelísticas. Não há tempo a perder. O verdadeiro Salvador tem que ser proclamado. O verdadeiro Senhor da glória tem que ser anunciado. Aleluia. E quem é covarde, volte. Porque covarde não vai entrar no reino de Deus, crente. Esse povo não tem medo de anunciar os Exus, não tem medo de anunciar o diabo, não tem medo de falar nada. E Jesus não conta com covardes. Aleluia. Oh, glória. Vai amanhecer o dia. Mas Deus é bom. Fica aqui essa pequena reflexão. Compartilhe. Partilha aí, ó. Para muitos ouvirem. Mastigar um pouquinho e sair proclamando, anunciando a salvação em Cristo. Ficar firme. Os demônios também vão querer parar, tentar de calar, tentar atrapalhar. Resista ao diabo. Tiago 4,7. Sujeitáveis, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tem que correr da igreja.
Macumba não pega, bruxaria não pega. Porque o Espírito Santo é aquele que bloqueia os demônios. Vai para onde, cão? Vai para onde? Aleluia. Que está na obediência, sai. E bruxaria não pega. Lembra que Balaão se corrompeu a fazer bruxaria para Balaque, para parar Israel. E Deus trocou as palavras. Não pega, não para. Ore comigo. Deus abençoe a tua vida. Compartilha aí, você que estava aí assistindo. Deus te ajude. Firme na rocha. Jesus está voltando. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome para sempre. Senhor, que a tua mensagem chegue em vários ouvidos, Senhor. Desperta o que dorme, Senhor. Visita a tua igreja. Faça a sua mudança. Desperte. Aleluia. Porque os demônios não estão brincando. Estão arrastando almas para o diabo. Mas o teu Espírito Santo ainda comanda a tua igreja. Jesus manda no céu e na terra, Senhor. A autoridade é dele, sempre foi. Aleluia. O diabo é um mentiroso, é um enganador, é o tentador. Mas tu é aquele que revela, Senhor, a verdade. Tira, Senhor, de cena esses demônios. Ajuda a tua igreja. Nos ajude, nos fortaleça. Nos livra do mal. Pois a tua palavra diz que quem é de Deus, o maligno não toca. Senhor, glorifica o teu nome nesta mensagem. Comunica o Deus vivo e verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Fica conosco e dá um sono tranquilo aos teus filhos e filhas. E aonde essa mensagem chegar, eu já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que na paz do Senhor, crentes, se Jesus não voltar e Deus permitir, a gente compartilha outra live tratando de mais assuntos aí. E vamos aguardar, porque o Senhor vai cobrar dessa marcha para essas divindades africanas aí que o Brasil venera e deleta Jesus. Não ficará impune, porque o Senhor reinará no céu e na terra para todos sempre. O reino é dele. Jesus já disse na oração do Pai Nosso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a vontade, assim na terra como no céu. Por nós, cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus, a glória dele não dá para ninguém. Amém? Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Se Jesus não voltar, a gente volta aqui para compartilhar com a ordem do Espírito Santo. Beijão. Fica na paz. Que Deus abençoe a todos. Volta aí quando você tiver um tempinho, rever os textos que a gente meditou aqui e o que Deus abriu o nosso entendimento. Amém? Fica na paz do Senhor, crente. Até a próxima, se Deus quiser, se Jesus não voltar. E não te esquece, o nosso alvo é o céu de glória. Paz do Senhor Jesus.